Parem as rotativas. Esqueça o Caiado e o Tarcísio queimando o filme do Brasil em Israel. Esqueça Bolsonaro indiciado por falsificação de cartão de vacina. Esqueça até a delação premiada do assassino da Marielle, porque acharam os móveis do Alvorada que o Lula disse que tinham sumido. E o Bolsonaro está acusando o Lula de falsa acusação de furto. Esse é o assunto do dia. E como na era da internet tem que ser um assunto de cada vez, vamos nessa. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike e o seu comentário, que é sempre muito importante. Eu aqui não vou assumir o papel de passador de pano oficial da República. Se o governo Lula quiser devolver o Brasil para a extrema-direita, não há nada que eu ou você possamos fazer para defender o país. O fato é que, em janeiro de 2022, o casal Lula e Janja narrou o seguinte, com direito à matéria no Fantástico. Eles chegaram no Alvorada, tinha desaparecido mais de 200 móveis, tiveram que comprar até cama e sofá. Aí veio o escândalo do valor das compras, R$167 mil. E até aqui, cabe ou não defesa, dependendo da sua simpatia ou antipatia, porque não se coloca no Palácio Presidencial um sofá de corino das Casas Bahia, e nem uma cama de compensado que joga o colchão no chão na primeira noite de atividade do casal. O que tem sim sentido discutir é a quem cabia localizar esses móveis. A Michelle Bolsonaro gravou até vídeo na época dizendo que, se não estivesse no depósito X, estaria no depósito Y. E deixou claro que ela e o marido não levaram nada para casa. Mas, meu amigo e minha amiga que já não aguentam mais a política na era da internet, o Palácio da Alvorada não é uma casa que você aluga pelo Airbnb. Tem plaquinha com número no móvel. Tem equipe de profissionais para pegar o móvel do ponto A e deslocar até o ponto B, deixando registrado em algum lugar, em que lugar tá, porque trata-se de patrimônio público. Então, eu até vi o Reinaldo Azevedo dizendo que o governo Lula deve desculpas pelo erro de ter dito que os móveis tinham sido roubados. Né? Tem insinuado que o Bolsonaro roubou. É sim falsa acusação de furto. Mas a grande questão, ainda a ser respondida pela imprensa, é: por que a Comissão do Patrimônio, responsável pelos móveis, não encontrou as mais de 200 peças na época? Porque em abril do ano passado, depois de um pente fino, o número de peças desaparecidas baixou de 200 e tanto para 80 e poucas. O governo Lula sabia onde estavam os móveis e mentiu dizendo que tinham desaparecido para queimar o filme do Bolsonaro? O governo Lula foi induzido ao erro por uma comissão de profissionais de carreira que disseram: sumiram 200 móveis? Veja, meu amigo e minha amiga, que me prestigiam com a sua audiência, que há uma enorme diferença entre as duas possibilidades. Uma delas é o presidente dizendo: o ex-presidente sumiu com o patrimônio público. Outra é o ex-presidente dizendo: o atual presidente mentiu que o ex-presidente sumiu com os móveis porque queria gastar R$167 mil em sofá e cama. E ainda uma terceira possibilidade, que é: um grupo de funcionários públicos incompetentes fizeram o novo governo acreditar que os móveis tinham sumido. Antes disso ficar claro, tudo o que é dito é caça-níquel de rede social e, lamentavelmente, manchete, numa era em que as manchetes não duram 24 horas impressas em papel, elas mudam a cada meia hora ou 1 hora ou 2 horas para fazer o público clicar e consumir anúncios. Então, pelo menos nesse momento, eu só posso dizer o seguinte: cansa. Com falsa acusação ou induzido ao erro, a comunicação desse governo está tão, mas tão ruim, que mina qualquer esforço de melhorar a vida dos brasileiros que porventura o governo vier a fazer. É um 7-1 todo dia. Nesse momento tem 2 governadores pedindo desculpas para o Netanyahu em meu nome, em seu nome, e um delegado da Polícia Federal totalmente despreparado, repercutindo nas redes bolsonaristas por ter detido para interrogatório um ativista de extrema-direita português que veio aqui para cobrir o evento do Malafaia e do Bolsonaro na Paulista. Sobre esse caso, nem deveria haver discussão. Nas bolhas bolsonaristas estão chamando a PF de Gestapo, que é a polícia política do nazismo. Mas um profissional melhor preparado teria tirado de letra o interrogatório dos senadores, porque no mundo inteiro
Quando um estrangeiro entra no país e suspeita-se que ele tem ligações com grupos que podem representar ameaça à segurança interna, o mínimo que acontece com esse cara é ser ouvido. E nesse exato momento, o ex-presidente está sendo acusado de tentativa de golpe de Estado. O evento da Paulista era um evento político que reuniu uma multidão de apoiadores. Foi uma multidão de apoiadores que acampou em porta de quartel e destruiu 3 palácios da República. Então, era uma prevenção justificável a Polícia Federal monitorar aquele evento do 25 de fevereiro, especialmente porque, na era da internet, os grupos políticos estão internacionalizados. Tem que prestar atenção em quem entra e sai para participar disso. Eu vou exemplificar como a coisa funciona com um caso familiar. Meu filho foi com a mãe dele e o irmão para os Estados Unidos há alguns anos. Ele tinha uns 25 anos por aí e a barba estava muito cerrada e grande, né? E nós mesmos brincamos com ele aqui, dizendo que com aquela foto no passaporte ele corria o risco de ser confundido com um membro da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico. Adivinha o que aconteceu quando o trio desembarcou em Miami? A mãe e o irmão foram liberados sem entrevista, mas ele foi chamado para conversar. Teve que contar o que foi fazer, explicou que estava indo no casamento de um amigo, e como o inglês dele era fluente, ele entrou no país. Mas, dito isso, eu tô de saco cheio de tanta incompetência, numa área tão vital como é a comunicação. Voltando aos móveis, se o governo Lula sabia onde estava e mentiu, é um absurdo criminoso, deve desculpas ao Bolsonaro. Mas será que eles precisariam fazer isso para comprar cama e sofá? Quero crer que não. Então, repito, lamento muito que seja assim. O que eu vejo é uma pressa atropelada por parte da imprensa e do público para julgar de acordo com as suas simpatias. E eu faço o meu meia-culpa aqui, porque a minha tolerância com o bolsonarismo é zero. Só que o bolsonarismo é golpista, né? Mas lamento também a lentidão do governo, que não vive nesse calendário rápido. O mundo está num ritmo, a comunicação do Lula está em outro. Eu acabei de jogar 2 roteiros fora de temas muito mais importantes para comentar os móveis do Alvorada. É um porre, é um retrabalho, mas é a velocidade da internet. A maioria do público já nem está pensando mais em Caiado e Tarcísio, lambendo bolas de um genocídio em Israel. Era um dos meus temas. Interessa saber o que houve com os móveis do Alvorada. Eu li manchete hoje dizendo: sumiço foi justificativo para gasto de R$197 mil. Sério, quanto custam as viagens da extrema-direita golpista para posar de vítima na calçada do Capitólio? Quantos bilhões são gastos pelo atual governo e pelo passado para comprar votos de deputados? Muitas vezes virando esquemas gigantes, milionários de corrupção. Mas hoje o tema são os móveis do Alvorada e o Lula deve desculpas, ou por ter mentido, ou pela falta de sintonia com o mundo, o que pode culminar na volta da extrema-direita ao poder no Brasil, fazendo ou não ele, Lula, um bom governo para o povo. Caiado e Tarcísio já estão na fila para pegar o lugar, né? Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe seu like ou seu dislike, seu comentário, que é sempre muito importante. Lute pela democracia.